No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês todas as versões de um dos tênis mais famosos que a Oakley já criou, o famoso Tiff Caveirão. Esse vídeo aqui eu tô fazendo depois de diversos pedidos, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram. Quem não me segue, o link tá aqui na descrição. Pedidos para eu falar sobre esse modelo Tiff Caveirão. Vou falar aqui todos os modelos, todas as versões, mostrar aqui também que ano ele foi lançado. Tem muito mais modelos do que a gente imagina, tem bastante versões desse Tiff. Então antes de eu começar a falar tudo isso e atender o pedido de vocês, quero pedir uma coisa muito simples que não custa nada. Quem ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações, deixa o like no vídeo. Você faz isso, o YouTube entende que o vídeo é bom, espalha para mais pessoas que gostam da marca e traz para perto quem gosta da marca, assim como você e eu. E eu queria agradecer quem tá assistindo aqui, quem é inscrito, quero agradecer demais, porque essa semana a gente bateu 11 mil inscritos, quero agradecer demais, muito obrigado mesmo. Para quem assiste toda vez e ainda não se inscreveu, já passou da hora de se inscrever. Me ajudem aí, quem sabe a gente chega um dia na marca de 100 mil seguidores, consegue colocar uma plaquinha aqui nessa parede, quem sabe. Tá meio distante o sonho, mas eu não vou desistir, então por favor, quem não é inscrito, se inscreve, beleza? E sem muita enrolação, vamos começar a falar sobre o Oakley Tiff, o famoso Tiff Caveirão. A gente vai voltar lá pro ano de 2002, porque foi quando ele foi lançado e muita gente acha que só teve o Tiff. Na verdade, nesse mesmo ano de 2002, foi lançado o Big Tiff, o Tiff e o Tiff Low. Esse Big Tiff, que é bem pouco conhecido, ele tem o solado, na verdade esses três modelos que eu acabei de dizer, eles têm a mesma base de solado, é um solado bem robusto, de uma borracha vulcanizada muito resistente. Todos eles levam uns dentes no seu solado, que é a característica principal desse Oakley Caveirão. E a diferença entre eles, o Big Tiff, ele tem quase um cano alto, ele é um pouco mais alto do que o Tiff comum, mas ainda assim não chega a ser um cano alto, ele é um pouco mais robusto na sua parte superior. O Tiff Low é da mesma altura do Tiff normal, só que o Tiff Low e o Big Tiff, eles têm a parte do cabedal mais parecida. O Tiff normal já tem um cabedal diferente, ele tem uma característica também muito legal, que o tecido dele é refletivo. Quando você coloca num flash de luz, ele deixa bem expandido, ele fica bem iluminado. Eu já tive alguns desses modelos, só que tem um grande problema desse Tiff das primeiras versões, as versões mais antigas. O solado dele é inegável, é muito resistente, é muito forte, é um tênis até bem pesado, não é desconfortável, ele só é pesado. Só que o solado é resistente. A antessola não. Acredito eu que seja uma antessola de EVA. Se eu tiver errado, por favor, quem conhecer um pouquinho mais, me corrija aí. Mas ele tem um grave problema de que no decorrer dos anos acaba acontecendo hidrólise. Se eu não me engano, hidrólise é quando a borracha ela começa a absorver demais a umidade e nisso ela começa a desfarelar, a craquelar, racha. Então o solado ainda continua muito bom, mas a sua antessola começa a rachar. E quem é um pouco mais velho conseguiu adquirir um desse lá nos anos, comenta aí se o seu já rachou. Eu já tive vários, eu já tive que descartar porque todos eles racharam demais. Só que hoje em dia tem pessoas que acabam salvando isso. Não é tão simples assim, não é qualquer sapateiro, mas hoje tem mais a maioria dos Tiff. As primeiras versões que eu acabo vendo sempre tem esse problema crônico, que é essa rachadura. E também nesse Tiff, ele tem uma outra versão que, se eu não me engano, nem chegou a vir para o Brasil. Eu só vejo em fotos também, vi no pé de uma pessoa ou outra, mas na maioria das vezes foi em fotos. É que ele tem uma versão que o seu cabedal, ele tem um outro design, tem algumas outras cores e ele não tem o cadarço, ele é puxado por um elástico. Então vou deixar aquele só em imagens mesmo, porque eu não tenho aqui infelizmente nenhum desses Tiff para mostrar para vocês, mas eu prometo para vocês que corra atrás, desde que esse vídeo tenha bastante likes e bastante compartilhamentos e aumente o número de seguidores aqui, beleza? Para fazer sentido eu correr atrás desse tênis, eu conheço algumas pessoas que têm, posso até tentar comprar, porque essas pessoas, quem tem um em boas condições, acabam não vendendo, mas eu tento correr atrás desse para mostrar para vocês aqui no canal, numa versão de unboxing, numa versão de review, beleza? Então até esse momento, em 2002, só teve essas três versões, Big Tiff, Tiff Low e Tiff. Ele era conhecido por caveirão porque na língua do seu solado vinha uma caveira, Skull, que é um logotipo também famoso pela Oakley, não é muito utilizado, mas antigamente ele tinha até uma certa relevância e era presente nos produtos da Oakley, e inclusive nesse modelo Tiff. Depois de uns anos, aí começou a descarrilhar modelo diferente do Tiff e um pouquinho depois veio o Tiff 2. Aí ele já mudou totalmente a sua característica, ele é menos robusto, ele é menos acolchoado, é um modelo muito bonito também. Algumas Colorways seguiram as mesmas do primeiro modelo, mas também tiveram algumas outras versões que não tiveram no primeiro modelo. Quais eram as diferenças desse Tiff 2 para o primeiro Tiff? Ele era menos robusto, como eu acabei de dizer, o solado também mudou muito, ele meio que mudou toda a sua característica, porque o primeiro Tiff ele era mais arredondado e mais acolchoado.
Esses outros já são um pouco mais enxutos, pode-se dizer, e o solado também tem um design um pouco mais quadrado. Os dentes também desse TIF 2 também é um pouquinho quadrado. Você consegue ver até alguma similaridade com o primeiro, mas mudou muita coisa. E mantendo aí uma sequência numérica, foi lançado também o TIF 3, e mesma coisa. Mudou bastante das suas características, mudou também um pouco da base do solado. Esse parece que voltou a ficar avantajado igual eram os primeiros, porque o segundo parece que deu uma enxugada, esse já ficou mais volumoso de novo. Algumas colorways diferentes, algumas outras parecidas. Teve uma outra que é essa prata aqui, bem chamativa. Eu não lembro desse modelo prata na época, mas pelo que eu pesquisei eu achei aqui e eu achei bem extravagante. E agora o próximo modelo para mostrar para vocês é o TIF Square e o TIF Square Mid. Já tô adiantando aqui que eu tentei puxar o ano de lançamento, não achei de todos, então eu vou tentar trazer aqui numa ordem cronológica que eu acho que tá certa, na ordem cronológica que eu lembro de ver em algumas lojas na época, desde quando lançado, mas a ordem exata eu não sei se tá certo, beleza? Mas eu sei que todos os modelos que eu pesquisei foram esses. E voltando a falar desse TIF Square e desse TIF Square Mid. Acredito que esse Square Mid foi o primeiro TIF de cano alto a ser lançado. A diferença do Square e do Square Mid simplesmente era a altura do cano. Esse Square lembrava muito o TIF 2, na verdade a base do solado permaneceu a mesma, a diferença é a mesma diferença que eu disse quando eu expliquei todos os outros modelos da Flek, que tem a Flek Jacket e a Flek Jacket Square. O que mudava na característica é que no antigo tinha a elipse, que é o símbolo redondo, nesse Square é o símbolo quadrado, denominado Square, ou que traduzindo é o quadrado. E a parte do cabedal desse TIF Square, como eu disse, a base é a mesma do TIF 2, só que o seu cabedal, a parte superior, mudou um pouco do design, mas também a parte de coloração eram as mesmas cores, os mesmos materiais. E seguindo aqui a ordem, depois do TIF Square e o TIF Square Mid, o TIF 4. E como eu já disse, eu não sei se essa é a ordem cronológica correta. Foi a que eu encontrei, beleza? E é o que eu lembro nas outras lojas. Esse TIF 4 já teve uma grande diferença de todos os modelos, dos primeiros, do segundo e agora nele. O que mudou? O seu solado mudou bastante, a parte do cabedal até a parte do material tiveram algumas mudanças. Teve outros detalhamentos, o design na verdade mudou como um todo, nem parece o mesmo tênis, nem parece que um veio do outro. A parte do solado também, os dentes ficaram um pouco mais finos, só que maiores, então os dentes desse TIF 4 são muito mais evidentes em relação ao primeiro e ao segundo e ao Square. Depois do 4, acredito que tenha vindo o TIF 5. Esse daí também já mudou totalmente. Os dentes são muito mais avantajados, muito mais evidentes. A parte também superior, a parte do cabedal, acredito, eu não sei se chega a ser couro, pelo que eu vi também em fotos não chega a ser no book. É um design também bem diferente, acredito que a matéria-prima também tenha mudado muito e também, de novo, todo o design mudou muito em relação aos outros modelos. Também é um modelo bem legal, acabou ficando com uma característica um pouco tecnológica, ficou uma coisa bem mais moderna do que em relação aos outros modelos. E acredito que seguindo essa linha, veio o TIF X ou TIF X, não sei como o pessoal chama por aí. Esse é um modelo já bem legal, porque ele puxou as referências do primeiro TIF, é como se fosse uma releitura, muda um pouco a sua proporção, ele é um pouco mais enxuto do que o TIF, só que ele é um pouco mais avantajado do que o TIF 2. Ele tem a mesma silhueta, não só na parte do seu cabedal, mas também do solado. Se você olhar rapidamente, você acaba até se confundindo com os primeiros, porque teve bastante característica. E o que mudou um pouco? A proporção, como eu disse, um pouco da direção dos dentes, do solado, e a elipse, que é o ícone na parte lateral desse TIF X, ele é um pouco maior em relação ao primeiro e até que todos os outros. Seguindo dessa mesma linha aqui também, teve o TIF Encore. Agora eu estou um pouco em dúvida em relação à ordem cronológica, porque esse TIF Encore, ele tem um solado muito parecido com o TIF 2, com o TIF Square, então eu acho que eles foram advindos do mesmo ano de fabricação. Vou tentar pesquisar um pouco mais e quem souber pode comentar aqui, pode me corrigir, eu não vou achar ruim, na verdade eu vou até agradecer, porque tudo que eu tento trazer aqui eu pesquiso muito, mas quando eu não acho alguma coisa, vem algum seguidor, acaba comentando aqui, eu acabo aprendendo, então você aprende, eu aprendo, todo mundo aprende, fica tudo certo e todo mundo quer saber mesmo é da história da Oakley. E como eu disse, esse TIF Encore tem a mesma base de solado do TIF 2, do TIF Square, só que também de novo muda bastante em relação ao seu cabedal. Tem bastante design, é muito mais detalhado em relação aos outros modelos e ele tem a versão de um cano um pouco mais alto e um cano um pouco mais baixo. E acredito que um dos últimos TIF é o TIF Razor. Ele também tem a mesma base de solado, bem próximo do TIF 2.
do TIFF Square, do TIFF Encore. Ele, apesar de ter a mesma base, o seu cabedal muda como um todo. Ele tem um pouco mais de detalhe até na parte do calcanhar, ele tem um detalhe como se fosse num outro material em relação ao couro, que é na parte superior, mas também não deixa de ser bem legal. E agora aqui dando um resumo de todos os modelos, vamos ver se eu consigo puxar de cabeça como eu fiz de todos os modelos Fleck. Começou com o TIFF, Big TIFF, TIFF Low, TIFF 2, TIFF 3, TIFF Square Mid, TIFF 4, TIFF 5, TIFF Encore, TIFF X e TIFF Razor. Deixa nos comentários agora desses modelos quais vocês gostam mais, qual vocês já tiveram, qual vocês têm, qual vocês quiseram ter. Eu já tive o primeiro TIFF, já tive o TIFF Square, já tive o TIFF Encore. Gosto muito deles, vou tentar ir atrás de um que seja desses mais antigos, em boas condições, para trazer aqui para vocês. Mas isso se fizer sentido, se tiver um bom número de like, um bom número de compartilhamentos também, beleza? Vídeo novo aqui no canal toda segunda e quarta às 8 da noite. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus, e até o próximo vídeo.